Olá, gente! Aqui quem fala é Pavitra Shakti Shankar. E eu trouxe para vocês mais uma vez, mais um episódio do nosso programa O Amor é um Bom Guia. Eu trouxe para vocês hoje a presença do Rafael. Ele trabalha com recursos humanos. E ele é espiritualista, tem bastante coisa interessante para contar e perguntar também. Vamos lá, Rafael. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Oi, Pavitra. Hoje vamos falar sobre castigo divino. Castigo divino. Castigo divino. Ó, castigo divino, vamos ver. Pavitra, muitos de nós, e eu me incluo nessa, crescemos com os nossos pais ou parentes falando que não devemos fazer isso ou aquilo com medo de que Deus possa nos castigar. E a gente cresce com isso, né? Com essa ideia na cabeça sem pensar muito. Né? Uma coisa meio ilógica. Como que é isso para você? Qual é o seu entendimento? Você tem alguma experiência para contar sobre isso, sua? A minha experiência é como a de muitos, em que não devemos fazer algo porque Deus vai nos castigar e a gente fica com medo, tenta fazer só o que os nossos pais falam e nos ditam as regras. Assim como as instituições também falam isso. Eu acho que esses conteúdos permeiam de uma forma bem contundente, principalmente a vida das pessoas mais antigas, mas hoje ainda tem bastante resquício disso. Veja bem, olha, quando a gente pesquisa os arquétipos de histórias de outros povos mais antigos e esses aspectos sobre o pecado e castigo não são tão evidentes, não é tão claro assim. É claro que o catolicismo ou a evangelização ela colaborou muito com isso, né? E a gente, o ser humano tem uma tendência a querer educar ou controlar o comportamento do outro via medo. Né? Tipo assim, se você tem acesso ao que você gosta, o que o seu corpo gosta, o que você quer, de uma forma livremente, você passa a tomar um comportamento não muito social. Né? Por quê? Tudo que faz autorregulação, veja bem, é claro a gente entender, nós precisamos de autorregulação. Sem autorregulação não há saúde. Esse é um ponto muito importante a gente entender. O outro ponto é assim, tudo que traz autorregulação não é muito elegante. Então, por exemplo, regurgitar traz autorregulação, não é muito elegante. Né? A gente defecar não é muito elegante. Né? Chorar, né? O próprio sexo traz autorregulação. Não são coisas muito elegantes. Não tem aquele verniz social que a gente tanto precisa. Exato. Porque a humanidade estabeleceu um comportamento de persona que é assim, olha, através da persona nós não desencadeamos numa pancadaria muito fácil. Então, por exemplo, uma experiência que o Jung fez, uma vez ele deu uma festa, ele falou assim, olha, o único requisito que eu exijo de vocês para vir frequentar essa festa foi não tem persona. Vai entrar sem persona. A persona, ela é uma camada superficial que a gente carrega que mostra a imagem, uma aparência daquilo que você deseja passar, daquilo que você deseja ter e nem sempre você é. É uma máscara. Concordo. Tanto que quando a gente aborda o tema de persona na psicologia, vai fazer os trabalhos lúdicos sobre persona, a gente vai literalmente fazer trabalho de máscaras. Então tá bom. Então nós estamos vendo aí que tem essa persona que bota esse social em ordem e ele fez essa festa, olha, não pode ter persona. Mas assim, não deu 10 minutos, já saiu pancadaria, porque cada um começa a falar sem persona nenhuma, o que pensa, o que sente, sem cuidado nenhum. E saiu em pancadaria, não teve festa nenhuma.
né? Esse é o poder da persona e ela tem um papel muito importante e forte na nossa sociedade. Mas tem uma outra coisa bastante interessante, que é assim, através, via medo, via controle da persona, você controla, você põe a pessoa para trabalhar para você, né? Você controla o financeiro dela, você controla os hábitos, né? Que nem, por exemplo, tem algumas religiões e tem um comportamento assim, olha, hein, Deus está vendo, né? Exato. Deus está vendo, fica assim, por onde ele fica vendo, né? Ele põe uma janelinha e fica espiando todo mundo, Deus voyeur, né? Nós ficamos com medo de fazer determinadas coisas, com receio do julgamento da sociedade e com medo de Deus também, né? E aí a pessoa acaba atrapalhando todo o amor que ela realmente deveria sentir com essa energia maior que impulsiona e anima todos os corpos, né? Então tá bom, então vamos ver, dentro da minha visão, o que eu aprendi ao longo da minha história. Por onde Deus está vendo, né? Por onde Deus está vendo que o que você está fazendo? De dentro de você. Entendeu? Então, essa consciência, essa percepção, essa capacidade de você sentir e perceber que você tem, já é dele. Já é dessa consciência maior, já é essa consciência em todos. Então, isso em você, mais ajuizado ou mais integrado com aquilo que é saudável ou aquilo que está tentando construir uma história benéfica dentro de você. Entendeu? A sua parte boa. Né? E quando eu falo bom, eu não falo o bom social. Eu falo bom de verdade, aquele que tem a honestidade e a sinceridade, que carrega esse ponto dentro de você. Muito bem, então esse Deus que vem vindo, né, dentro de você, você não está com Deus, você está em Deus, ele observa o que você faz. Muitas vezes, e um grande controle que as camadas sociais têm sobre a sexualidade, a masturbação e a intimidade do ser humano. Então tá, se você tem uma vontade de ir pro banheiro, se masturbar, ou fazer uma dessas coisas deselegantes que eu falei aqui para você, ou mesmo ter um sexo com a sua esposa ou namorada, quem é que está levando você a sentir isso? Né? Essa necessidade orgânica de fazer aquilo que você quer fazer, entendeu? Aí existe outro item que é assim, a forma de fazer, né? É claro, se você recebe um formato externo distorcido do que é sexualidade e você vai tentar reproduzir um papel de algo que não é você vai estar fazendo uma coisa completamente contra o que o seu corpo está pedindo quem você é. Né? Mas, se você segue aquilo simplesmente que você verdadeiramente é, veja bem, eu estou falando de alguém dentro de você antes de receber a mácula ou a violência social. Aquele é realmente sincero lá no fundo. A essência. Exatamente. Quando você obedece esse lugar, ainda que você tenha algumas inseguranças, e se você manifestar livremente, olha, escuta, aqui eu estou me sentindo seguro, será que a gente podia trocar primeiro uma conversa sobre isso? Ao invés de fingir que já sabe o que está fazendo e começar a fazer coisas que vão atrapalhar. Entende a profundidade que eu estou falando? Então, aí vem uma dimensão da percepção, a cura da percepção, que pode conduzir isso de uma forma saudável para você, independente do julgamento externo que você possa receber. Então, claro que uma das vestes, enquanto arquétipo, que Deus recebeu, é esse Deus que massacra. Exato. Né? Que, na verdade, dentro da estrutura do ego, está mais aliado ao nosso superego, que é o nosso aspecto crítico que nós temos dentro. Nós temos o superego que ele está sempre vendo, isso aqui está errado, isso aqui não está bom. Também tem isso, chama-se superego. Ele pode manifestar através de você com essa lente, com esse aspecto, com essa matiz. E
Pavitra, esse superego que nós temos, ele também é moldado pelas nossas crenças, pela nossa criação? Sim. Também? Também, porque... Me fala, o que você acha disso? Eu acho que sim. A nossa autocrítica, ela também está ligada ao que a sociedade pensa, aos valores que nós temos quando crescemos, né, que vão nos moldando. É algo que, uma espécie de, como você já disse, uma parede de tijolos, entendo também isso, né? Vai sendo construído esse superego, e dependendo de como é a construção, fica mais difícil de você poder lidar com ele. Ele pode ser extremamente aprisionante, né? Ele pode ser uma coisa realmente... Tem pessoas que passam a vida inteira presa numa crença, sem conseguir explorar um aspecto dela mais livre, mais aberto, mais gracioso, por conta desses medos. E ele pode ser também, não só conosco, mas com o próximo, um tanto quanto inquisidor. Também. Exatamente, como inquisidor. Eu vou falar aqui um aspecto bem interessante, veja bem, que é sobre as magias, né? Sobre o encantamento. Tem um aspecto da magia que é assim. Então, eu falo para você, não abertamente, aquilo que eu acho sobre você, mas eu sugiro. Eu faço assim: olha, Gabriel, eu não sei, viu? Aí sua fantasia vai fazer assim. Nossa, o que será que ele está pensando? O que será que ele está sentindo? O que será que ele quer? O que será... Você entra nesse processo. E dependendo das insinuações que eu jogo para você, eu coloco você numa dimensão de autodesconfiança, de autodesconforto, que você pode ficar preso naquela crença fantástica por muito tempo. Ou fazer desencadear em você um comportamento autodestrutivo a partir dali, e você passar toda uma vida desviado. Entendeu? Isso é uma coisa das magias que existem nos arquétipos. Né? Quando você pega um aspecto de um deus e de uma deusa que você também acessa, e você manifesta esse aspecto em cima de uma pessoa, você lança esse feitiço, a pessoa vulnerável a você recebe aquela carga, fica presa naquela fantasia e desencadeia toda uma história errônea sobre a história dela. Né? Isso, por exemplo, é um dos aspectos desse Deus que castiga, esse Deus que bota a pessoa para sair e seguir uma saga sofrida e destrutiva. Agora, claro, se você é uma pessoa que faz um trabalho de autobusca sincero, e se você se dispõe a ajudar ou ser ajudado com alguém, por alguém, que também tem esse trabalho mais sincero, com certeza o self em você e dentro do outro há de chegar a um consenso mais curativo sobre essa questão. É claro que muita gente... Olha, eu tenho aqui uma passagem de quando eu era mais jovem, e então tinha uma coisa assim, olha, hein, você está fazendo coisa errada, hein? Eu estou vendo que você está fazendo coisa errada, Deus está vendo, hein? E eu ficava assim, procurando coisa errada, e achando que estava. Nossa, eu estou fazendo alguma coisa errada sem saber o que é, eu preciso encontrar o que é que eu estou fazendo de errado. Né? E, na verdade, não tem nada tão errado que uma criança normal possa fazer. Sim. Né? Algum erro, sim, mas tão errado assim, a ponto de receber essa carga, não. Outra coisa que eu acompanhei num processo de uma pessoa que eu estava acompanhando, era uma pessoa que tinha regularmente visitar a avó, né? E aí a avó tinha um sentimento dela pessoal de abandono, de uma coisa dela, que ela botava uma carga afetiva em cima da criança. Né? Só que a criança, ela não suportava aquela carga afetiva. É uma criança.
né? Dependendo da intensidade que você vem de emoção, de sentimento em cima da criança, ela pode realmente ficar inundada por aquilo e não saber o que fazer, porque ela não tem como te salvar do seu conflito afetivo. Uma criança de 5, de 4 anos, entendeu? Ou mesmo de 7, não tem condição de salvar daquilo. E se você sobrecarregar ela com essa informação de que ela tem que fazer algo para te ajudar, você enquanto adulto, no conflito que você tem, ela pode ficar perdida nisso por muito tempo. E aí, entenda bem, esse abuso mental, ele não é menor do que o abuso sexual ou do que o abuso de Deus para com a pessoa. Entende? A violência, ela é igual. Porque a questão da violência é botar você preso num transe sem conseguir seguir com a sua vida. Você fica preso num transe e a vida não avança. Entendeu? Vira e mexe, você, como um disco riscado, volta naquela questão, volta naquela questão, volta naquela questão, e você não consegue explorar novas matizes sobre si. Na verdade, essa é a grande prisão. E a respeito dessa prisão que você fala, né? Que muitas vezes nós temos e não sabemos, nós vivenciamos essa prisão interna e não nos damos conta. Quais práticas ou terapias, quais caminhos que nós podemos seguir para poder tentar enxergar um pouco isso e, de repente, né, nos libertar dessa prisão? Hoje em dia, isso está bem distorcido, na verdade, né? Está bem distorcido. O que se fala hoje de terapia foi para uma gama que não trata mais. Né? Dispersa a pessoa de si, usa agentes externos para mexer com conteúdos internos, ou então fica fazendo coisas que leva daqui até ali, ou bota a pessoa imersa num campo de informação em que ela recebe aquelas informações e às vezes aquelas informações não tem muito a ver com ela, né? São informações que estão no coletivo e a pessoa fica zanzando sobre si. Eu acho que eu ainda volto a falar sobre isso. Eu acho que tem que ter uma sinceridade, uma autossinceridade para você perguntar, entendeu? Dentro e fora, né? De onde eu estou me resgatando, para onde eu estou me conduzindo, sabe? O que isso aqui tem a ver com o meu resgate, com a minha condução e vai me levar para onde? A partir dessa pergunta, você tem toda a liberdade de perguntar para um acompanhante, para um terapeuta, assim, qual é a intenção dele, como que ele está, o que ele está fazendo com você, entendeu? O que ele acha que você precisa, se está certo, questionar alguma metodologia, entendeu? Questionar essas coisas, entendeu? E se você estiver questionando de uma forma sincera, e esse terapeuta for um terapeuta sincero, ele vai se sentir ajudado pelas suas questões. Entendo. Né? Eu acho que, independente de eu estar numa postura terapêutica e você numa postura de paciente, nós somos seres humanos. Né? Então, o meu self e o seu self tem que encontrar de uma forma digna e respeitosa para a gente achar exatamente cada um o seu próprio lugar e um poder dar apoio para o outro naquela questão que você está trazendo. Entendo. Para gerar ressonância. Né? Então, eu acho que primeiro eu recomendo a psicoterapia. Dentro das abordagens de psicoterapia, eu sou bastante simpático com a terapia também corporal, no sentido da terapia de bioenergética, ou a terapia dramatista, ou na terapia da bioenergética mesmo, com os etinaus corporais, ou então na terapia junguiana, com essa conversa na psicanálise, na análise. Eu, particularmente, para a Vitra, tenho mais afinidade com a análise verdadeira e sincera. Mas são etapas. Em algum momento, você vai ter que passar, se você quiser prosseguir, por um trabalho corporal. Em algum momento, você vai ter que passar para um processo, num trabalho mais mental e espiritual.
entenda que tem um fenômeno importante, que é assim, você transmuta suas emoções, a partir do momento que elas realmente transmutam, elas vão se desdobrar em energias espirituais. Isso é um dos trajetos, né? Enquanto questão, primeiro uma questão física, depois uma questão emocional, com questões mentais, e vai para uma abordagem espiritual. É um desenho razoável de conduzir um processo. Mas, quando você é sincero, existem pessoas sinceras no mundo que fazem trabalho sincero com coisas sinceras e honestas. Eu acho que o seu timão é sempre a sua autossinceridade, sua autolealdade, e sempre evocando no seu colaborador esse aspecto mais profundo e mais sincero e mais honesto, algo que sirva para a sua vida prática. Presta atenção no que eu vou dizer. Não adianta você tentar fazer um trabalho mental, espiritual, dar um salto numa coisa, quando a sua vida básica está em desordem. Então, assim, a comida, né, a nutrição, a arrumação da casa, a sua cama, a sua casa, a higiene, entendeu? Quando uma pessoa entra em distorção da psique, a primeira coisa que ela perde contato é com o autocuidado, com a higiene, com a arrumação da casa, a coisa fica num caos muito grande. E isso são indícios que você começa a perceber que uma doença está instalada ali, né? Essa desconexão com a realidade física. O ser integrado, ele transita, mesmo que ele vá para o espiritual, ele tem que manter uma ordem no mundo físico. É fundamental para gerar saúde. Ou você vai gerar distorções. Entendo. E nesses casos mais extremos ou menos extremos, um profissional que tem uma visão assim é fundamental para que a pessoa consiga também perceber aonde ela está, né? Sim. Acho que a percepção é sempre dos dois lados, Rafael. É sempre, veja bem, nós estamos conversando, você está fazendo coisas comigo. E eu estou fazendo coisas com você. Exato. E conforme eu falo, mexe aí dentro, você dá uma checada, depois você devolve a bola para mim e assim a gente vai. Na terapia é igual. Entendo. Entende? A ressonância é fundamental. Para que haja ressonância, tem que ter uma harmonia entre eu e você. Se não tem harmonia, se a gente não zela primeiro pela nossa harmonia, não tem como encadear trabalho de cura. Entendo. Rafael, você é espiritualista também, né? Sou. Como que é isso? Você tem uns trabalhos com energia? Eu trabalhei muitos anos em centro espírita, né? Não me considero um espírita, mas trabalhei, vivenciei as questões, né? Estudo livros espíritas, mas também estudo outros livros, como, por exemplo, de Umbanda, de outros segmentos. Já li coisas sobre budismo. Entendo que o espiritualismo ele é libertário, né? Ele não segrega. Então, você tendo muitas informações e vivências, você vai construindo uma linhagem, um caminho do meio em que você consiga também perceber algumas questões, né? Não ficar só numa linha, mas ter algo abrangente. Você também se livra um pouco dos preconceitos a respeito de espiritualidade e segue um caminho mais livre, né? De amor sem ficar escolhendo, né? É uma coisa mais ampla, mais universal. Gente, nós ouvimos aqui o Rafael, uma pessoa muito interessante, muito rica, com um trabalho nobre de cura espiritual, um trabalho com recursos humanos. Clica aqui no nosso canal, segue a gente. Tá? Esse trabalho, esse grupo, o amor é um bom guia. E nós lidamos aqui com o tema sobre o castigo divino. Muito obrigado. Acompanhe a gente.